A penumbra do quarto de Elias não era apenas a ausência de luz nas lâmpadas, mas uma névoa densa que parecia emanar das próprias paredes descascadas e frias. Sentado em uma poltrona velha que outrora fora um símbolo de conforto, ele observava as sombras longas que dançavam no chão de madeira, sentindo o peso esmagador de um silêncio que gritava verdades dolorosas em seus ouvidos. Ali, naquele espaço confinado e solitário, ele era a única testemunha de sua própria ruína absoluta. O homem que outrora caminhava com passos firmes e decididos por corredores de mármore, ditando o ritmo de grandes negócios e sendo admirado por todos, agora mal conseguia sustentar o peso da própria cabeça sobre os ombros cansados e curvados pela tristeza. Elias sentia profundamente que o mundo ao seu redor havia se tornado um lugar estrangeiro e hostil, onde todas as cores vibrantes da vida haviam desbotado para um cinza perpétuo e sem qualquer rastro de esperança. As lembranças do ontem agiam como lâminas afiadas em sua mente, cortando o pouco que restava de sua paz interior. Ele fechava os olhos e ainda conseguia ouvir, com uma clareza torturante e quase física, o som das portas de sua empresa se fechando pela última vez. O estalo seco do martelo da falência ainda ecoava em sua alma como um trovão incessante que não permitia o descanso. No entanto, não fora apenas o vasto patrimônio financeiro que se esvaíra entre seus dedos como areia fina. Com as contas bancárias vazias e o prestígio social desaparecido, vieram as notícias que nenhum homem está verdadeiramente preparado para receber em um momento de extrema fragilidade. O diagnóstico médico inesperado, entregue de forma fria, técnica e impessoal, soara como uma sentença final para qualquer sonho remanescente. E como se o destino quisesse testar os limites absolutos de sua resistência humana, o silêncio de sua casa tornou-se absoluto quando aqueles que ele mais amava, incapazes de suportar o peso da sua queda vertiginosa e a sombra da sua melancolia, escolheram trilhar caminhos distantes, deixando-o entregue à própria sorte e ao abandono. Elias questionava o silêncio de Deus com uma amargura ácida que queimava em sua garganta a cada respiração. Ele sentia que estava tateando no escuro absoluto, como um náufrago em um labirinto infinito no fundo do oceano, totalmente incapaz de ver sequer um palmo à frente de sua dor lancinante. O Deus que ele conhecera superficialmente em histórias de sua infância parecia agora um arquiteto ausente e indiferente que abandonara a construção antes mesmo de terminá-la. Seu ressentimento, alimentado diariamente pela solidão, começava a se transformar em uma amargura densa, pesada e venenosa. Ele se via agora como um herdeiro do nada, uma contradição viva e dolorosa de todas as promessas bíblicas de abundância, herança e glória, que ouvira o seu avô proclamar com tanta fé e autoridade no passado. Cada versículo que surgia em sua memória fragmentada parecia uma ironia cruel diante do quarto vazio, das dívidas impagáveis e da saúde visivelmente debilitada. Antes de continuarmos essa jornada emocionante de Elias em busca de uma luz que ele ainda não consegue enxergar, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo para que possamos saber até onde esta mensagem de fé e restauração está chegando hoje. O ponto de ruptura definitiva veio em uma noite de tempestade furiosa, quando o barulho da chuva pesada contra o vidro da janela parecia mimetizar o caos ensurdecedor em seu próprio peito. No ápice do desespero, enquanto procurava cegamente por algo que pudesse aliviar sua angústia, suas mãos trêmulas e geladas tocaram um objeto sólido e empoeirado, sob uma pilha de papéis velhos na mesa de canto. Era a Bíblia antiga de seu falecido avô, um livro cujas capas de couro traziam as marcas profundas de décadas de manuseio constante e oração fervorosa. Ao abri-la com um misto de relutância e curiosidade desesperada, as páginas amareladas pareceram se mover por vontade própria, revelando anotações cuidadosas, feitas em uma caligrafia firme e elegante. O texto estava marcado e sublinhado exatamente no livro de Efésios, no capítulo 1, onde o apóstolo Paulo discorria sobre o espírito de sabedoria e a revelação que vem diretamente do alto.
Ao ler as palavras sagradas que pediam para que os olhos do coração fossem iluminados, Elias sentiu um solavanco violento em seu espírito cansado. Ele percebeu em um átimo de segundo, e com uma clareza assustadora, que sua cegueira não era física e nem resultado apenas das circunstâncias externas, mas sim uma escuridão espiritual profunda que ele mesmo, em sua dor e orgulho, permitira entrar e se alojar no centro de seu ser. O texto dizia que havia uma esperança gloriosa na vocação e uma riqueza incompreensível na herança de Deus, conceitos que até então pareciam línguas estrangeiras para sua mente exausta, mas que agora latejavam com uma verdade oculta. Foi então que, no silêncio sepulcral e denso do quarto, um calafrio percorreu sua espinha de forma intensa. Elias percebeu que não estava mais sozinho naquele lugar. Uma voz estranhamente familiar, carregada de uma doçura e autoridade que ele não ouvia há muitos anos, sussurrou claramente seu nome no vazio, deixando-o paralisado entre o medo do desconhecido e a súbita e arrebatadora esperança de que o seu fim talvez fosse apenas o início de um novo começo. O sussurro que ecoara no vazio do quarto ainda vibrava nos ouvidos de Elias, como uma nota musical sustentada que se recusava a desaparecer. Ele permaneceu imóvel, com a Bíblia do avô pesando em seu colo, sentindo que cada fibra do seu ser estava sendo examinada por uma luz invisível. A busca pela revelação não seria uma jornada de grandes distâncias geográficas, mas um mergulho abismal para dentro de si mesmo. Ele lutava contra o impulso quase instintivo de fechar o livro e se entregar novamente ao entorpecimento da autopiedade. Era mais fácil ser uma vítima do destino do que um aprendiz do Espírito. No entanto, as palavras de Efésios 1:17 queimavam diante de seus olhos, clamando por um espírito de sabedoria que ele agora percebia nunca ter possuído de verdade. Em sua mente, flashbacks de sua vida anterior surgiam como imagens projetadas em uma tela velha e manchada. Ele se viu no auge do sucesso, vestindo ternos que custavam mais do que a vida de muitos, caminhando por escritórios reluzentes com uma arrogância que ele, na época, confundia com confiança. Elias fora um homem que via o mundo através de cifras e contratos, acreditando que sua própria inteligência e força de vontade eram os únicos pilares de sua existência. Naquela época, ele era espiritualmente cego, incapaz de perceber que sua torre de marfim fora construída sobre areia movediça. A cada nova conquista financeira, sua visão interior se tornava mais turva, obscurecida pelo brilho falso do ouro. Ele conhecia o preço de tudo, mas não conhecia o valor de nada, muito menos o rosto daquele que lhe dava o fôlego de vida. Movido por uma inquietação que não o deixava descansar, Elias decidiu sair de sua clausura. Ele caminhou pelas ruas cinzentas até chegar diante do imponente edifício onde sua empresa funcionava. Olhando para a placa de vende-se e para as janelas empoeiradas que antes refletiam seu orgulho, ele não sentiu a raiva costumeira. Sob a nova perspectiva de humildade que começava a brotar em seu peito, ele viu ali não um monumento ao fracasso, mas um altar ao seu próprio despojamento. Depois, ele se dirigiu à antiga casa da família, onde o riso dos seus filhos agora era apenas um eco distante, guardado entre as cercas de ferro. Ali, parado na calçada, ele entendeu que sua cegueira o impedira de ser o pai e o marido que eles precisavam. Ele conhecia as regras do sucesso, mas nunca conhecera plenamente a Deus, o Pai que sustenta todas as coisas. A narração interna de sua alma agora focava na necessidade de uma revelação que transcendia o intelecto. Ele percebeu que frequentar templos e ouvir sermões no passado fora apenas uma formalidade social, um acessório em sua vida de conquistas. Agora, no calor da fornalha do sofrimento, as camadas superficiais de sua fé estavam sendo consumidas. O sofrimento não era mais visto como um carrasco cruel, mas como o fogo purificador de um ourives que remove as impurezas da prata para que ela possa refletir sua imagem. A dor estava limpando sua visão, removendo as crostas de egoísmo que o impediam de ver a realidade espiritual que sempre o cercara. Elias começou a notar pequenos milagres que antes passariam despercebidos por sua mente acelerada.
Ele viu a bondade gratuita de um estranho que lhe ofereceu um pedaço de pão e um sorriso sem pedir nada em troca. Ele sentiu a força que, inexplicavelmente, ainda residia em seus braços cansados, permitindo que ele se mantivesse em pé. A luz estava começando a vazar pelas frestas de sua alma quebrada, transformando sua percepção do mundo. O ar parecia mais denso, com uma presença que ele não conseguia explicar, mas que o confortava profundamente em meio ao caos de suas perdas materiais. No momento em que o sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja profundo, que parecia um abraço divino sobre a cidade, Elias pensou naqueles que o haviam traído e abandonado nos momentos de escuridão. Em vez de sentir a queimação ácida do ódio que o consumira por meses, ele respirou fundo e, em um ato de vontade pura e rendição total, sussurrou palavras de perdão sincero. Naquele exato instante, um calor sobrenatural, diferente de tudo o que ele já experimentara, começou a irradiar de seu coração para todo o seu corpo. Ele sentiu que algo sólido, antigo e escuro estava se desprendendo de suas pupilas cansadas. As escamas invisíveis em seus olhos do coração estavam finalmente prestes a cair de forma definitiva, preparando-o para enxergar o que olhos humanos jamais poderiam discernir sozinhos, pois a verdadeira riqueza estava começando a se revelar diante de sua nova visão espiritual. O calor que emanava do peito de Elias não era apenas uma sensação física passageira, mas o despertar de uma percepção que ele jamais julgara possível possuir. Enquanto as últimas escamas de sua cegueira espiritual pareciam se dissolver no ar, as palavras de Efésios 1:18 começaram a brilhar em sua mente como se tivessem sido escritas com tinta de fogo. Ele finalmente compreendeu o que significava ter os olhos do coração iluminados. Não se tratava de uma luz externa que clareava o quarto, mas de uma clareza interna que reorganizava todo o seu universo desmoronado. Pela primeira vez em anos, o peso esmagador em seus ombros não parecia mais um fardo inútil, mas sim a matéria-prima de uma transformação profunda que estava apenas começando a se manifestar em sua alma. Elias percebeu que a esperança da sua vocação, mencionada pelo apóstolo Paulo, não era um convite para uma vida livre de problemas, mas um chamado para algo muito maior do que sua própria sobrevivência. O sofrimento, que antes ele via como um beco sem saída e uma prova da ausência divina, agora se revelava sob um novo paradigma. As cicatrizes que ele carregava na pele e no espírito não eram mais marcas de derrota, mas insígnias de uma batalha que ele fora escolhido para vencer. O medo do sofrimento, que o mantivera prisioneiro por tanto tempo, simplesmente morreu naquele instante. Elias entendeu que o propósito por trás de cada perda era esvaziá-lo de si mesmo, para que ele pudesse ser preenchido por algo eterno. Ele não era mais uma vítima das circunstâncias, mas um herdeiro de uma promessa que o tempo e a traição não podiam tocar. A narração de sua própria vida mudou de tom quando ele se aprofundou no significado das riquezas da glória de Deus. Ele olhou para as mãos vazias e pela primeira vez não sentiu falta do dinheiro ou do prestígio que outrora definiram sua identidade. Sua verdadeira herança não era composta por tijolos, contas bancárias ou títulos de propriedade, mas por uma força espiritual inabalável que o conectava diretamente ao Criador. Elias descobriu que possuía uma riqueza que nenhum sócio poderia roubar e nenhuma crise econômica poderia corroer. Era uma paz que excedia todo o entendimento, uma herança guardada nos céus que agora transbordava em seu presente, oferecendo-lhe uma segurança que ele nunca encontrara nos luxos de sua vida passada. Com essa nova visão, Elias decidiu retornar aos mesmos lugares onde sua dor havia sido plantada. Ele voltou à porta da empresa falida, mas não para lamentar o que foi perdido. Ao encontrar um antigo funcionário que também passava por dificuldades e estava prestes a desistir, Elias não ofereceu dinheiro que não tinha, mas sim a luz que agora carregava. Ele falou sobre a esperança que nasce do deserto e sobre como a visão correta pode transformar um desastre em um recomeço. Elias tornou-se uma fonte de luz para outros que ainda vagavam na escuridão, demonstrando que a redenção não é apenas sobre ser curado, mas sobre tornar-se um agente de cura
em um mundo ferido. A resolução de sua história não veio com a recuperação mágica de todos os seus bens materiais, mas com a reconciliação profunda com seu passado e a aceitação plena de seu presente. Elias compreendeu que não era um homem condenado a sofrer, mas um homem capacitado a atravessar o sofrimento com os olhos fixos na eternidade. A paz absoluta que ele sentia agora era o selo de que o processo de iluminação fora completo. Ele caminhava com a cabeça erguida, ciente de que cada passo dado na dor havia servido para purificar sua visão e fortalecer seu espírito. O sofrimento de Elias passou, não porque as dificuldades desapareceram, mas porque ele se tornou maior do que elas, através da sabedoria e da revelação concedidas por Deus. Esta jornada deixa uma reflexão poderosa para todos nós. A dor é temporária e muitas vezes necessária para remover as escamas que nos impedem de enxergar a glória que nos espera. Peça a Deus hoje mesmo para que Ele ilumine os olhos do seu coração. Deixe que a luz da verdade dissipe as sombras do seu desespero e revele a herança de glória que já é sua. Lembre-se sempre de que o sofrimento é apenas uma estação, mas a visão que Deus nos concede é eterna, e com ela você encontrará a paz que nada neste mundo pode tirar. Tudo vai passar, menos a promessa de quem o chamou para a luz.